Existem 15 raças de cavalos que parecem ter saído de contos de fadas antigos. Há um cavalo preto como a noite, que aparece em todos os filmes de sucesso de Hollywood. Há um com orelhas curvas como a lua. Há gigantes de 1 tonelada com crinas que varrem o chão. E estrelas de 4 patas com pelagens salpicadas como constelações pintadas por Deus. Qual raça vale 3 milhões de dólares? Qual raça consegue correr 800 quilômetros sem beber água? Qual raça é tão lendária que um país inteiro a considera um tesouro? Vamos descobrir agora. Se você ama cavalos e coisas incríveis, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos emocionantes. Número 15. O Oldenburg, o atleta olímpico da Alemanha, nascido para brilhar. Se há uma raça de cavalo que te faria exclamar, "Uau, esse deve ter nascido na academia", é o Oldenburg. Esta é uma prestigiada raça de cavalos de sangue quente alemã, conhecida por sua elegância, que basta ficar parado para ser capa de revista. A pelagem pode ser marrom, preta ou cinza, mas o corpo equilibrado e os músculos definidos fazem com que qualquer cor seja perfeita. Com até 1,75 m de altura, o Oldenburg se move com a graça de um bailarino de 4 patas, mas com força suficiente para fazer outras raças se curvarem. O destaque é a sua versatilidade. No salto, ele pula como uma mola. Na equitação clássica, é tão elegante quanto um artista. E nas provas combinadas, é forte, ágil e flexível. Não é de surpreender que eles acumulem medalhas suficientes para abrir sua própria galeria no cenário equestre internacional. O temperamento do Oldenburg também é excelente. Calmo, inteligente e extremamente cooperativo com os humanos. Adequado tanto para atletas profissionais quanto para cavaleiros experientes. Se Deus quisesse criar o cavalo perfeito para o esporte de alto rendimento, certamente seria o Oldenburg. Você já viu um Oldenburg competir? Comente o que mais te impressionou neste atleta de 4 patas. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Número 14. O Hanoveriano. A nobreza alemã com um corpo que parece ter saído de uma escultura grega. Se você já olhou para um cavalo e pensou, isso é um cavalo ou uma obra de arte que respira? Então, era um Hanoveriano. Esta é uma raça de cavalos alemã de alta qualidade, famosa por suas proporções corporais quase perfeitas, a ponto de veterinários usarem-no como modelo anatômico padrão. Com cerca de 1,70 m de altura, cada grupo muscular, cada linha óssea se conecta harmoniosamente, transmitindo uma aura de nobreza que te faria verificar sua roupa antes de montar. É o tipo de cavalo que exige um certo estilo. O Hanoveriano se destaca por seus movimentos longos, elevados e leves, flutuando de tal forma que o chão parece ser apenas um ponto de partida. Não é de surpreender que eles sejam os queridinhos das competições de adestramento. Um campeão de 2020 foi vendido por mais de 500 mil dólares, o suficiente para comprar alguns apartamentos ou um carro de luxo. Seu temperamento dócil e cooperativo faz do Hanoveriano uma ótima opção, tanto para iniciantes quanto para atletas profissionais ou artistas equestres. Se Deus esculpiu meticulosamente cada centímetro de músculo e osso, o Hanoveriano é essa obra-prima. Você já viu um cavalo tão perfeito que te deixou sem palavras? Número 13. O Paint Horse, a obra de arte viva dos Estados Unidos, onde a pelagem parece ter sido pintada por um artista abstrato que jogou a paleta inteira. Se você já se deparou com um cavalo e exclamou, "Isso é um cavalo ou uma obra de arte ambulante?", então era um Paint Horse. Cada indivíduo possui manchas de cores únicas. Você pode procurar pelo mundo inteiro e nunca encontrará 2 exatamente iguais. A pelagem branca misturada com marrom, preto ou dourado cria formas que parecem ter sido recém-pintadas por Picasso.
Alguns parecem ter levado um balde de tinta, outros parecem ter passado por um dia cheio de emoções. O melhor de tudo, esses padrões são completamente naturais e até transmitem sua arte para as próximas gerações. O Paint Horse pesa até 550 quilos de músculos definidos. Parece ter acabado de sair da academia. Antigamente, os cowboys do Velho Oeste eram loucos por eles por serem resistentes, ágeis, dóceis e extremamente inteligentes. Eles podem pastorear gado, competir profissionalmente e até ser modelos vivos. Dizem que o Paint Horse é como se Deus tivesse jogado dados coloridos. Onde cai, acerta, e a beleza é hipnotizante. Se você já viu um cavalo tão lindo que parecia uma pintura, com certeza era um Paint Horse. Número 12. O Mustang, o espírito indomável do Velho Oeste americano, nascido para galopar e nunca ser confinado. Se há um cavalo que te faz exclamar, "Uau, um espírito roqueiro em forma de cavalo", é o Mustang. Descendentes de cavalos de guerra espanhóis que escaparam para a natureza há mais de 500 anos, os Mustangs passaram meio milênio se tornando especialistas em cavalos selvagens. Eles não são muito altos, apenas cerca de 1,55 m, mas sua resistência é incrível. Cavalos 2 vezes maiores podem não conseguir acompanhá-los. Vivendo por gerações na natureza, sem estábulos quentes, sem grama limpa, sem veterinários, eles ainda correm saudáveis como se tivessem nascido para suportar as adversidades. A inteligência do Mustang também é surpreendente. Eles sabem encontrar água em desertos áridos, sobreviver a invernos rigorosos, e seus cascos são duros como aço, raramente precisando de ferraduras. São cavalos off-road da vida real. Em 1870, mais de 2 milhões de Mustangs galopavam como o vento pela América do Norte, fazendo o continente parecer um filme de cowboy ao vivo. Hoje, eles são protegidos como tesouros vivos, símbolo da liberdade pura. Se você acredita que a liberdade tem uma forma, com certeza é a de um Mustang com a crina ao vento. Número 11. O Appaloosa, o cavalo da Via Láctea dos nativos americanos, com uma pelagem salpicada como um céu estrelado caindo sobre a terra. Se há uma raça de cavalo que te faz olhar e exclamar, "Isso é um cavalo ou um mapa estelar ambulante?", então é o Appaloosa. Esta raça possui uma pelagem única, com manchas, padrões e desenhos característicos que parecem ter sido criados por alguém que jogou um punhado de estrelas em suas costas. O Appaloosa pode apresentar vários tipos de padrões. Manchas redondas como a lua, salpicadas como nuvens brancas, ou o estilo mais impressionante, o padrão de leopardo, pontos que parecem ter sido desenhados por software. Cada um é quase um design exclusivo, sem igual. Uma verdadeira edição limitada da natureza. O povo Nez Perce, uma das tribos mais inteligentes e resilientes, criou o Appaloosa por muitas gerações, selecionando-o para criar essa pelagem astronômica tão especial. E não é só isso. Esta raça também possui uma característica extremamente rara. Olhos com esclera exposta como os humanos, que às vezes te olham como quem diz, "Eu sei o que você está pensando, viu?" Os cascos do Appaloosa também são muito característicos, com listras verticais bem definidas, parecendo ter sido desenhadas com régua. O Appaloosa pesa até 550 quilos, corre rápido e é tão ágil quanto um ninja de 4 patas. Mas sua história quase teve um fim trágico. Em 1877, o exército americano quase exterminou a raça. No entanto, eles sobreviveram milagrosamente. Verdadeiros cavalos imortais. Seu temperamento é amigável e inteligente, e sua beleza é tão grande que faz as pessoas se sentirem como se estivessem num universo à parte. Talvez Deus tenha olhado para o céu numa bela noite e pensado, seria divertido colar algumas estrelas num cavalo. Se a pelagem do Appaloosa
já te deixou paralisado por 3 segundos? Não se esqueça de deixar um like para provar que seu coração foi conquistado por este cavalo. Versão Universo. Número 10. O Haflinger. O cavalo dourado da Áustria com crina prateada, saído diretamente de um conto de fadas. Se há uma raça de cavalo que te faz pensar, ah, não, este deve ser o cavalo dos livros de mitologia que eu lia na infância, então é o Haflinger. Com sua pelagem dourada brilhante, crina e cauda prateadas e macias como seda, você sentirá como se estivesse diante de um cavalo que acabou de sair de uma página de um clássico conto europeu. O Haflinger mede de 1,35 m a 1,50 m de altura. Não é muito grande, mas sua força faz com que raças maiores fiquem com inveja. Estes cavalos possuem uma resistência extraordinária, capazes de puxar cargas pesadas por trilhas montanhosas traiçoeiras nos Alpes, onde muitas outras raças veriam e sairiam correndo de volta para o estábulo imediatamente. Seus olhos grandes e redondos, com uma expressão adorável, quase humana, fazem com que qualquer um que os encontre queira dar um abraço. Mas o que torna o Haflinger mais especial é sua origem. Todos os Haflingers atuais têm um único ancestral em comum, um garanhão chamado Folie, nascido em 1874. Realmente uma família de ouro no mundo dos cavalos. Eles são extremamente populares na Áustria, a ponto de você facilmente encontrar a imagem do Haflinger em selos postais e moedas. Seu temperamento dócil e amigável, adequado tanto para crianças quanto para adultos, faz do Haflinger um cavalo nacional no coração dos austríacos e de todos que amam cavalgar pelo mundo. Se Deus quisesse criar uma raça de cavalo que fosse bela, forte, gentil e adorável, o Haflinger certamente seria sua obra-prima. Um cavalo que, só de olhar, você sente que entrou num mundo de contos de fadas. Você gostaria de cavalgar um Haflinger dourado, com crina prateada cintilante, em meio a montanhas majestosas? Se sim, imagine essa sensação e sorria, porque eles realmente existem na vida real. Em nono, o Knabstruper, o dálmata dinamarquês de 4 patas. Se você já pensou, nossa, um cavalo que parece um dálmata gigante, então você está olhando para um Knabstruper. A pelagem branca com manchas escuras, sem seguir nenhum padrão, faz de cada um uma obra de arte viva, onde nenhum é igual ao outro. Algumas manchas são do tamanho de uma moeda, outras parecem respingos de tinta, criando um efeito de decoração improvisada, mas super sofisticada. O Knabstruper pode atingir 1,65 m de altura. Sua inteligência é de primeira linha e sua aparência marcante fez deles as estrelas dos circos europeus por 2 séculos. Ao vê-los em movimento, você percebe a combinação de graça e força, um verdadeiro balé que une arte e resistência. A origem moderna dessa raça começa com uma égua malhada chamada Flaeb, em 1808. A partir daí, os criadores desenvolveram indivíduos com uma infinidade de padrões de pelagem, do quase branco puro ao quase preto intenso, cada um uma obra de arte única. Parece que Deus brincou de criar sem limites ao fazer o Knabstruper, e o resultado é uma pintura viva que você pode cavalgar. E o mais legal é que, apesar de toda essa beleza que salta aos olhos, a personalidade do Knabstruper é super dócil, inteligente e eles estão sempre prontos para colaborar. Ou seja, não são só bonitos, são cavalos pau para toda obra, seja na lida da fazenda ou em apresentações de circo. Se você já viu um cavalo malhado e achou que estava olhando para uma obra de arte, parabéns! Você encontrou um Knabstruper. E se ainda não viu, prepare-se porque uma vez que vir, não vai conseguir desviar o olhar.
Você arrisca adivinhar qual deles parece mais um dálmata, versão cavalo? Número 8. O Gypsy Vanner, o cavalo cigano dos nômades europeus, com sua crina longa que parece uma cachoeira de seda viva. Se existe uma raça de cavalo que te faz exclamar: "Nossa, a crina dele é tão longa que precisa de trança todo dia de manhã", então é o Gypsy Vanner, ou como a gente diz por aqui, o gitano. Este é um cavalo criado pelos Romani há séculos. Forte, belo e extremamente leal. Um verdadeiro companheiro para a vida nômade. Tipo um parceiro para todas as horas. Sabe? A primeira coisa que chama a atenção é a crina e a cauda. Longas como cascatas de seda. Macias e que chegam a tocar o chão. Parece coisa de novela. As patas deles também são cobertas por pelos longos, dando a impressão de que estão usando calças de pelos brancas super chiques. A pelagem tobiana com manchas brancas e pretas ou marrons, tipo um desenho pronto, faz com que pareçam impressionantes e cheios de personalidade. É como uma obra de arte ambulante. Visto de longe, você vai pensar que está vendo uma obra de arte ambulante. Apesar da aparência de luxo, o Gypsy Vanner é um cavalo de trabalho. Eles conseguem puxar cargas pesadas, mas se movem com a leveza de um bailarino clássico. Com altura entre 1,35 m e 1,60 m, a estatura não é gigantesca, mas a presença é tanta que parece que são o dobro do tamanho. Os olhos grandes e expressivos, com um ar de sabedoria ancestral, parecem carregar toda a história do povo cigano em cada olhar. Os ciganos Romani escolheram essa raça pela sua resistência, inteligência e temperamento dócil, um parceiro perfeito para a vida nômade diária. Se você tem um amigo que gosta de um estilo de vida mais extravagante, forte, mas também gentil, o Gypsy Vanner é o cavalo ideal. Imagina ter que cuidar de uma crina dessas, longa e sedosa como uma cachoeira, todo santo dia. Que trabalho, hein? Mas que delícia também! Quem não ia querer ver um cavalo gitano galopando com a crina voando ao vento, parecendo que saiu de um conto de fadas europeu? Em sétimo lugar, temos o Clydesdale, o gentil gigante da Inglaterra, um cavalo de guerra medieval que parece ter saído de um conto de fadas. Se você já se deparou com um cavalo que te fez sentir como se estivesse diante de uma muralha móvel de carne e osso, então com certeza era um Clydesdale, ou como a gente diz por aqui, um City. Eles são cavalos gigantes, que chegam a ter 1,90 m de altura, pesam mais de 1 tonelada e têm as patas cobertas por pelos espessos, parecendo que estão usando umas calças brancas super estilosas. Só de olhar já é uma beleza, sem falar que eles conseguem puxar carroças pesadas como se não fosse nada. Apesar de serem enormes, o temperamento dos Clydesdales é surpreendente, dóceis, obedientes e leais, daqueles que um simples aceno de cabeça já derrete o coração da gente. Eles foram companheiros dos cavaleiros medievais, carregando armaduras pesadíssimas em batalhas. Pense na força e na dignidade que eles mantinham, mesmo com todo aquele peso. Um dos indivíduos mais famosos é Samson, o cavalo mais alto já registrado, atingindo 2,19 m. Com esse tamanho e força, puxar 5 toneladas de carga ou transportar tropas em tempos de guerra era, literalmente, fichinha, moleza. Na época da Revolução Industrial, eles até transportavam cerveja em Londres antes dos caminhões. Verdadeiros super-heróis do mundo equino. Sua pelagem, normalmente preta, marrom ou cinza, combinada com manchas brancas marcantes, o torna tão bonito quanto imponente. É como se Deus tivesse decidido unir a força de um touro com a mansidão de um carneirinho ao criar o Clydesdale.
Já imaginou a sensação de estar diante de um gigante de 4 patas, com uma crina esvoaçante, músculos definidos, mas com um olhar que transmite uma doçura? Se sim, você está pensando no Clydesdale, o gigante gentil que arranca suspiros de admiração por onde passa. Em sexto lugar, o Marwari, o guerreiro indiano com orelhas curvadas como a lua crescente, nascido para ser uma lenda. As orelhas curvadas são a marca registrada da raça, fazendo com que se destaquem entre milhares de outros cavalos. É um símbolo de realeza e poder. Com cerca de 1,63 m de altura, a resistência e a capacidade de suportar adversidades do Marwari são impressionantes. Eles foram cavalos de guerra de Marajás e guerreiros Rajput, galopando pelo deserto árido do Rajastão, sobrevivendo com pouquíssima água e comida. Com cascos duros como aço, raramente precisavam de ferraduras em pedras afiadas ou no deserto seco. Além da força, o Marwari carrega uma beleza lendária, com um olhar inteligente e uma postura majestosa. Quem o monta sente como se estivesse cavalgando um guerreiro ancestral. Se você é fã de cavalos que são ao mesmo tempo imponentes e únicos. Em quinto lugar, o Lipizzaner, o dançarino de platina da Escola Espanhola de Equitação de Viena, famoso por seus saltos que desafiam a gravidade. Se existe uma raça de cavalo que te faria olhar e exclamar: será que ele voa? Então essa raça é o Lipizzaner. Ou como a gente diz no Brasil, o Lipizano. Eles são atletas de 4 patas, com uma habilidade que é de cair o queixo, famosos por sua capacidade de saltar e fazer acrobacias, onde todas as 4 patas saem do chão ao mesmo tempo, parecendo que estão fazendo um número de circo ou um balé no ar. Eles nascem com uma pelagem escura, mas quando atingem por volta dos 10 anos, o corpo deles vai clareando para um branco puro, completando uma transformação mística que deixa qualquer um de queixo caído. Os Lipizzaners são famosos pelo movimento cabriole, um salto vertical, com um chute das patas traseiras no ar, que era usado em batalhas para derrubar oponentes. Só de ouvir, já dá para sentir o poder. A altura deles é de cerca de 1,65 m, com músculos perfeitamente desenvolvidos para saltos e giros inacreditáveis. A Escola Espanhola de Equitação de Viena treina os Lipizzaners desde 1580, usando métodos ancestrais. E mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, o general americano Patton os salvou pessoalmente das forças nazistas. Sabe? Assistir a uma apresentação ao vivo de um Lipizzaner é uma experiência que te enfeitiça e te deixa viciado. Cada salto, cada giro, cada balançar de crina exala uma elegância que desafia as leis da física. Estes não são cavalos para simplesmente montar, mas sim para sentir que se está assistindo a um balé vivo. Se você já sonhou em ver cavalos dançando no ar, os Lipizzaners são a personificação perfeita. Basta olhar e você vai querer gritar: é pura magia ao vivo. Em quarto lugar, o Andaluzio, o cavalo real da Espanha, parece uma estátua grega viva de um filme épico. Se existe uma raça de cavalo que te faz exclamar: uau, parece que Michelangelo o esculpiu, é o Andaluzio. Esses cavalos se destacam por suas crinas onduladas e pescoços elegantemente arqueados, fazendo-os parecer esculturas gregas que ganharam vida. Além de belos, os andaluzios exalam uma aura real. Cada movimento transborda nobreza e elegância. Eles medem cerca de 1,65 m, com músculos suaves que se integram a um corpo forte, mas nunca grosseiro. Imagine os conquistadores espanhóis galopando com eles para o Novo Mundo,
tão majestosos que filmes de sucesso como O Senhor dos Anéis, Gladiador ou Coração Valente queriam este ator. O que torna o andaluzio tão cativante é sua pelagem cinza prateada que brilha à luz do sol, como se fosse feita de prata líquida, e seu passo espanhol natural. As pernas dianteiras elevadas dramaticamente, criando um ritmo que parece uma dança no ar. Por séculos, o andaluzio foi a escolha número 1 da realeza europeia e dos picadores nas touradas. Seu sangue está presente em mais de 30 raças de cavalos modernas. Pode-se dizer que Deus esculpiu nesta raça a definição perfeita de majestade e beleza pura. Se você ama cavalos que são fortes e majestosos, o andaluzio certamente fará você congelar por alguns segundos. Em terceiro lugar, o frísio, o lendário corcel negro da Frísia, como se tivesse saído da névoa medieval. Se existe um cavalo que te faz parar e exclamar: "Uau! Parece o protagonista de um filme medieval", é o frísio. Sua pelagem é totalmente preta, a crina e a cauda são longas como cascatas de ébano que fluem sem parar, e a luz reflete um brilho azul místico. Ao vê-lo se mover com as pernas altas, você vai pensar que está assistindo a um dançarino de flamenco em 4 patas. O frísio mede cerca de 1,75 m, mas sua força, elegância e andar elevado fazem com que pareça que está deslizando sobre o chão sem tocá-lo. O mais incrível é que eles existem apenas na cor preta pura, sem nenhuma mancha branca permitida, e os pelos das pernas cobrem os cascos como nuvens negras em movimento. É difícil de acreditar, mas essa raça quase foi extinta em 1950, quando restavam apenas 3 garanhões. Hoje em dia, o frísio é uma estrela de Hollywood, aparecendo em Game of Thrones, Zorro e inúmeros filmes épicos, proporcionando um cenário vívido para cenas de ação majestosas. Ao vê-los caminhar, com as crinas esvoaçando ao vento, você entenderá por que Deus usou a própria cor da noite para desenhar essas silhuetas vivas de elegância absoluta. O frísio não é apenas um cavalo, é uma lenda de 4 patas. Preparem-se, porque as próximas 2 posições farão vocês redefinir a lenda da beleza. Em segundo lugar, o Akal Teke, o cavalo dourado do Turcomenistão, a luz do deserto encapsulada em sua pelagem brilhante. Se existe uma raça de cavalo que te faz olhar e perguntar: "Ué, isso é um cavalo ou uma estátua de ouro ambulante?", é o Akal Teke. Sua pelagem é tão brilhante quanto metal precioso, refletindo a luz intensamente sob o sol do deserto, ofuscando tudo ao redor quando eles passam galopando. As cores são variadas, dourado, creme ou prateado, mas todas têm um efeito surreal, tipo um reflexo de luz de modelo de cavalo que te faz fechar os olhos por alguns segundos para acreditar no que vê. Eles medem cerca de 1,68 m, com uma estrutura esbelta, mas extremamente forte. O Akal Teke é o rei da velocidade e resistência. Pode galopar 800 km pelo deserto sem uma gota d'água, literalmente um raio dourado na areia. No Turcomenistão, eles são considerados tesouros nacionais, aparecendo até no brasão. Para onde você for, verá esse cavalo dourado em todos os lugares. Os turcomanos criaram o Akal Teke por 3.000 anos em isolamento total, mantendo sua pureza absoluta. Até Alexandre o Grande montou um famoso Akal Teke chamado Bucéfalo. Imagine a sensação de cavalgar uma criatura que parece um sol em miniatura atravessando o deserto, majestoso e que te faz querer gritar de emoção. Deus parece ter forjado o nascer do sol nesta raça de cavalos, transformando-os em uma joia viva do reino equino. Preparem-se, porque a posição número 1 ainda fará vocês se surpreenderem muito mais. Em primeiro lugar, o cavalo árabe, o pai de todas as raças de cavalos. Uma lenda viva entre o deserto e a história.
Se existe uma raça de cavalo que te faz exclamar: "Uau, isso é uma obra-prima criada por Deus", é o cavalo árabe. Venerado como sagrado por 5.000 anos, o cavalo árabe é a raça mais antiga e pura do planeta, quase inalterada ao longo dos milênios. Os cavalos árabes são criados pelos beduínos, nômades do deserto que os consideram um presente de Alá. A cabeça delicada, o perfil curvo do nariz, os olhos grandes e expressivos que quase parecem falar, fazem com que qualquer um que os veja sinta sua inteligência e majestade. Mais interessante ainda, esta raça tem menos uma vértebra lombar, uma costela e uma vértebra caudal do que outras raças. Por isso, a cauda é sempre elevada com orgulho. Sua força incrível reside na resistência e na capacidade pulmonar extraordinária. Eles podem percorrer distâncias aparentemente impossíveis pelo deserto inóspito. Em corridas de resistência de 160 quilômetros, o cavalo árabe domina absolutamente. Os beduínos chegam a dormir com seus cavalos para criar um vínculo, tanto emocional quanto vital em batalhas. O sangue árabe corre na maioria das raças modernas. Puro sangue inglês, andalúsio, lipizan. Cavalos árabes já foram propriedade de Napoleão, George Washington, e alguns foram vendidos por mais de 3 milhões de dólares. Deus parece ter gravado toda a beleza, resistência, inteligência e espírito indomável nesta raça de cavalos. O cavalo árabe é uma lenda viva, galopando entre nós, fazendo com que qualquer um que o contemple fique maravilhado. E assim, acabamos de explorar 15 raças de cavalos incríveis, desde os guerreiros do deserto até as estrelas de Hollywood de 4 patas, cada um com sua beleza e força únicas, deixando qualquer amante de cavalos maravilhado. Cavalos não são apenas companheiros, mas também símbolos de resistência, orgulho e lendas vivas. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta, comente e se inscreva no canal para continuar conosco em mais aventuras emocionantes pelo mundo animal.